que a dureza do seu coração não te impeça de voltar atrás. Você certamente conhece alguém, já ouviu a história de alguém, que entrou por um caminho ruim, por um caminho equivocado, que foi advertido, que foi repreendido, mas que endureceu o coração, que não quis ouvir as repreensões, persistiu, insistiu naquela atitude, insistiu naquele erro e por causa disso pagou um preço grande, pagou um preço terrível e devastador para a sua vida. Talvez você já tenha passado por uma circunstância assim. A verdade é que o coração duro, o coração resistente, que tem aquela dificuldade de aceitar, de reconhecer o erro, de aceitar que é necessário mudar algo, é uma das características mais destrutivas, mas também mais humanas. É sempre muito constrangedor para a gente lidar com a repreensão, assumir o erro, reconhecer que fez algo que não deveria. Todos nós temos muita dificuldade com isso, mas algumas pessoas especialmente insistem e persistem e diante das evidências claras do erro, ainda preferem insistir no equívoco do que reconhecer que erraram. Mas esse coração endurecido, que se recusa a ouvir o alerta, que se recusa a ouvir a repreensão, acaba conduzindo as suas vidas a uma destruição ainda maior. E é um pouco disso que nós vamos ver na nossa leitura do capítulo 3 e do capítulo 4 do profeta Jeremias, quando ele traz uma última palavra de alerta, de despertamento, especialmente para Judá, apresentando para eles uma última esperança. Uma última esperança que havia para Israel, para que Judá voltasse atrás. Esperança essa que eles já vinham ignorando, alertas que eles já vinham ignorando, e que agora eles estavam num último instante, e que se não voltassem atrás agora, a destruição iminente e garantida estaria logo à frente. Bom, a gente conhece o final da história e nós sabemos que eles não ouviram. Mas eu queria chamar a sua atenção para o que o profeta traz, para a palavra do Senhor trazida através do profeta Jeremias. Seguindo no capítulo 3, nós estamos dando continuidade aos argumentos do capítulo 2. Ele segue falando sobre essa analogia da idolatria com a prostituição, sobre como o povo de Israel se prostituiu com os ídolos dos outros povos, como ele contaminou toda a sua terra, como ele se contaminou completamente, por isso o Senhor está irado. Mas ele também diz que, e ele também começa a falar sobre a possibilidade desse arrependimento. Mas, especialmente a partir do verso 6, a gente tem uma palavra de alerta e de condenação, uma reflexão que me chamou a atenção, quando ele fala sobre o fato de que Judá não prestou atenção ao que aconteceu com Israel. E que por não ter ouvido essa advertência, Judá se tornou ainda pior do que Israel. E aqui ele vai usar a ilustração ele continua nessa imagem da fidelidade e fala de duas esposas, né, de duas irmãs, em que uma foi infiel e a outra, mesmo percebendo tudo que a primeira tinha feito, também repetiu, manteve esse mesmo comportamento ruim e por isso ela era ainda mais condenável, ainda mais traiçoeira, porque ela viu o que aconteceu com a primeira, que havia sido infiel, e mesmo assim ela insistiu e foi também infiel. Isso porque o reino de Israel, o reino do norte, muitos anos antes já tinha sido levada para o cativeiro pela Assíria, nessa primeira condenação pelo Senhor, e portanto Judá já teve o grande exemplo do que aconteceria com eles se abandonassem o Senhor, se esquecessem do Senhor, e ainda assim eles foram e fizeram o mesmo, repetiram o mesmo comportamento. Tiveram o alerta, tiveram a oportunidade de se voltar para o Senhor, mas não se voltaram com sinceridade, apenas fingiram estar arrependidos, é o que o texto vai dizer. Mas Jeremias faz o alerta. Ainda existe uma última esperança. Até mesmo a infiel Israel é menos culpada que a traiçoeira Judá. Portanto, vai e proclama essa mensagem a Israel. Assim diz o Senhor: ó Israel, meu povo infiel, volte para mim.
pois sou misericordioso, não ficarei irado com você para sempre. Reconheça a sua culpa, admita que se rebelou contra o Senhor seu Deus e cometeu adultério contra ele ao adorar ídolos debaixo de toda árvore verdejante. Confesse que não quis ouvir a minha voz, eu, o Senhor, falei. O Senhor diz: voltem para casa, filhos rebeldes, pois eu sou o seu mestre, eu os trarei de volta a Sião. A palavra do Senhor, apesar de Judá ter sido tão traiçoeira, como ele vai dizer, ter sido tão traiçoeiro ao persistir nessa traição contra o Senhor, ele diz: voltem-se para mim, porque eu sou misericordioso. Eu não vou ficar irado com vocês para sempre, desde que vocês reconheçam a sua culpa, admitam que se rebelaram, confessem os seus pecados, confessem aquilo que fizeram e voltem-se para mim. Essa é a equação básica do arrependimento que nós vamos encontrar em diversos momentos das Escrituras, inclusive aqui. É reconhecer a culpa, é confessar o pecado e mudar a sua atitude, voltar para casa, como ele diz aqui. É preciso reconhecer o erro, confessar, pedir perdão ao Senhor e mudar de atitude. Mas Israel, Judá, persistentemente e insistentemente, através e apesar de todas as advertências, de todas as repreensões do Senhor, insistem no erro. O Senhor, através do profeta, vai dizendo: até quando a sua terra, e quando a sua terra voltar a ficar cheia de gente, não sentirão falta da arca, nem se lembrarão dela, não será necessário reconstruí-la. Então Jerusalém será conhecida como o trono do Senhor. O que ele está querendo dizer aqui? Ele está dizendo para esse povo: se vocês se arrependerem, se vocês reconhecerem o erro, confessarem seus pecados, voltarem-se para mim, eu vou trazer vocês de volta. E essa restauração será tão plena que vocês nem sentirão falta da arca. A arca da aliança era o que simbolizava a presença de Deus. A arca era o símbolo da presença de Deus ali, primeiro no tabernáculo, depois no templo. E a arca foi perdida nesses momentos de exílio, foi levada, e ele vai dizer: eu vou trazer vocês de volta. Mas essa restauração será tão plena que vocês nem vão sentir falta da arca, vocês nem precisariam reconstruir a arca, porque a minha presença será nítida. A cidade, Jerusalém, será conhecida como o trono do Senhor. Eu estarei com vocês, eu estarei com todo esse povo, estarei nessa cidade. Vocês não vão precisar de um lugar, de uma arca. Se vocês se arrependerem e se voltarem para mim, eu estarei presente com vocês. O Senhor oferece essa restauração plena. Ele fala sobre o fato, ele diz que se eles voltarem para ele, o verso 22, voltem para mim e eu curarei a rebeldia do seu coração. Então, se vocês se arrependerem, se vocês voltarem, eu vou curar essa rebeldia do coração de vocês. O Senhor sabia, Ele sabe, Ele conhece o nosso coração, sabe o quanto é difícil para nós, às vezes, lidarmos com as nossas tentações, com as nossas fragilidades, mas aquele que se volta para o Senhor pode fazê-lo na convicção de que Ele nos purifica, Ele purifica os nossos corações, Ele trata o nosso coração endurecido, Ele cura, Ele cuida da nossa rebeldia. E tudo que o povo precisava fazer era reconhecer o seu erro e se arrepender, genuinamente. Ele diz, trazendo essa resposta do povo, né, que o povo diga: nossa idolatria nas colinas e as orgias religiosas nos montes não passam de ilusão, somente no Senhor nosso Deus Israel encontrará salvação. Reconheçam que tudo isso que vocês fizeram até aqui foi só ilusão, afastaram vocês de mim, mas nada disso teve valor. Que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus. E esse trechinho, eu achei ele muito forte. Que a vergonha nos sirva de cama e a desonra de cobertor, pois nós e nossos antepassados pecamos contra o Senhor nosso Deus. Parte desse processo de arrependimento genuíno passa por abraçar a culpa, a vergonha, reconhecer o erro, sentir de verdade o peso, a consequência dos nossos atos, deitar nessa cama da vergonha, essa desonra de como cobertor, é uma ilustração muito forte do Senhor, mostrando para esse povo a necessidade de que eles entendessem o que eles fizeram, onde eles estavam, a cama que eles puseram, onde eles se deitaram, na desonra, na vergonha, e se voltassem para ele, se arrependessem dos seus maus caminhos. Passem um arado na terra endurecida,
Não desperdicem sementes entre os espinhos. O povo de Judá, ó povo de Judá e habitantes de Jerusalém, removam os obstáculos do seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. Quando ele fala sobre passar um arado na terra endurecida, ele está falando dessa terra, do coração. O coração de vocês está duro, eu tenho chamado, eu tenho alertado, e vocês não ouvem. Vocês não têm deixado com que essa semente das palavras que eu tenho enviado penetre no coração de vocês. Elas estão se perdendo nesse coração, nesses espinhos que tomam conta do coração de vocês. Removam os obstáculos do seu coração e mudem sua atitude perante o Senhor. É com essa palavra que eu quero finalizar essa reflexão com você nesse momento. Remova os obstáculos do seu coração e mude sua atitude perante o Senhor. Eu não sei quais são as suas tentações, quais são os pecados que te assediam, quais são os seus pontos fracos, e talvez você venha recorrentemente caindo, falhando, persistindo no erro. Talvez o seu pecado seja visível e todos saibam aquilo que você tem feito, talvez seja algo bem escondido, bem oculto e ninguém faz ideia do quão pecador você é. O fato é que, a todos nós, o Senhor nos convida para um arrependimento genuíno, a nos voltarmos para Ele, para que Ele cure a rebeldia dos nossos corações. Mas para isso, remova os obstáculos do seu coração, are essa terra endurecida, se permita mudar, receba essa palavra de Deus, receba esse alerta, esse chamado do Senhor, mude a sua atitude perante Ele. O Senhor está sempre nos convidando ao arrependimento. Antes que as consequências pelos nossos erros, as consequências pelos nossos pecados sejam irreversíveis. Talvez hoje você esteja num ponto assim, um ponto crítico, onde você tem a escolha agora de voltar atrás, de se arrepender, de voltar, ou de persistir e pagar um alto preço pelos seus pecados, pelos seus erros. Não perca essa oportunidade. Não endureça o seu coração diante desse chamado para o arrependimento. Judá, assim como Israel, não ouviu o alerta do Senhor. O preço que eles pagaram foi alto. Nós vamos conversar mais sobre isso, mas que o mesmo não aconteça com você. Volte-se para o Senhor. Deus te abençoe você, a sua família. Compartilhe essa reflexão com alguém que possa ser abençoado. Clica na setinha, manda para um amigo, manda para um familiar. E volta amanhã. A gente segue lendo o texto do profeta Jeremias. Vamos aprendendo e a cada dia extraindo mais uma lição. E faça a leitura com a gente. Dá um pulinho lá no meu perfil no Instagram. O cronograma de leitura está lá direitinho para que você possa fazer a cada dia a leitura. Você lê o texto, depois vem para a reflexão. Com certeza vai enriquecer ainda mais esse seu entendimento do texto. Deus te abençoe. Te encontro amanhã.